as armadilhas ou os comportamentos que estão atrapalhando você de fazer o seu dinheiro sobrar. E fica a pergunta, por que você, mulher, acima de 45 anos, independente, forte, trabalhadora, tem o hábito de, muitas vezes, te deixar de lado, né? Fazer tudo para todo mundo, eu acho que nós somos educados assim, inclusive, né? A fazer tudo para todo mundo, sem reclamar, estar sempre disponível e nos colocar em último lugar. E quando eu trago essa reflexão do que é se colocar em último lugar, é, por exemplo, chega no final do ano, mais um ano se passou e você não consegue fazer aquela viagem que você tanto deseja. Ou mesmo aquela cirurgia plástica que você tanto sonha. Não vou nem muito longe. Às vezes uma academia que você deixa de fazer porque você tem lá que pagar isso para fulano, aquilo para Beltrano, e vai se enrolando. Então, vamos falar dessas armadilhas? O que está impedindo de você fazer o dinheiro sobrar para curtir mais a vida e transitar pela vida com muito mais felicidade? Meu nome é Ellen Megaretes, para quem não me conhece, especialista em organização financeira para mulheres acima de 45 anos, fundadora do Finanças na Maturidade e mentora da Gallup, uma especialista e uma referência mundial em análise de comportamento pela psicologia de pontos fortes. Aqui nesse canal, tanto pelo YouTube, Instagram ou Facebook, eu ajudo mulheres acima de 45 anos como fazer o dinheiro sobrar para quitar dívidas, realizar ações e desfrutar dessa fase tão incrível chamada maturidade. E hoje nós vamos falar então desses comportamentos sabotadores, comportamentos que prendem você, né? Que eu chamo de armadilhas. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu queria te dar 3 dicas. A primeira delas é quando a gente está nesse processo de mudança, né? Muitas vezes você está pensando, por que a minha vida financeira ela está dessa forma? Mais um ano eu estou apertada, minhas contas estão sempre no vermelho. E traz uma angústia, uma ansiedade. Afinal de contas, depois de 45 anos, a gente começa a fazer um balanço da nossa vida, né? E essa angústia que é provocada, né, leva a um processo de você começar a pedir para o universo, né, soluções para te tirar desse lugar, e de repente você cai num conteúdo como esse. Então, esse processo de mudança já foi iniciado. Então, quando você está nesse processo de mudança, uma das dicas que eu gosto de dar é pega papel e caneta. Muitos conteúdos a gente vai trazer hoje que vão gerar insights, ferramentas, reflexões, sentimentos que vão te ajudar nesse processo. E se você puder fechar as abas aí do seu computador ou do seu celular e trazer foco, eu acho que isso vai ser valioso para você. A segunda dica que eu te dou é fazer qualquer processo de mudança ou mesmo transitar pela vida sozinha é mais difícil. Então, um convite que eu quero te fazer faz isso acompanhada, né? Quando você foi lá no banco, pediu mais um empréstimo consignado, porque era o que você entendia ser a melhor solução para resolver sua vida financeira, ou mesmo através de um empréstimo, né, de crédito pessoal, você estava sozinho, porque eu não considero que o gerente de banco ou o gerente de banco era a melhor companhia para te orientar, porque ela tinha um interesse ali, né? Então, o convite é para você ficar aqui comigo. Eu já passei por muitas situações e fazer essa trilha acompanhada vai ser muito mais fácil. Além dessas mulheres todas aí do canal, que são pessoas que também viveram isso e que hoje muitas delas já estão com as finanças organizadas. E a terceira dica é agir com generosidade. Generosidade é uma virtude da alma, uma virtude do coração. A Bíblia fala que a generosidade é a virtude da bondade, né? E também que traz fartura e abundância. E o que a gente mais quer é fartura e abundância. Então, uma forma de você começar a agir com generosidade, e eu acho muito interessante que as pessoas normalmente que só fazem aquilo quando é pedido, só faz o suficiente, né? Estão sempre nesse processo de escassez, né? Vibrando
na escassez e o universo entende e oferece mais escassez. Então, para a gente quebrar esse ciclo, entrar num ciclo de abundância, o primeiro passo é agir em todas as instâncias da nossa vida com generosidade. É uma postura mesmo, né? De passar pela vida oferecendo mais do que a gente recebe. E uma das formas de você fazer isso aqui agora é compartilhar essa live com quem você acha que vai fazer a diferença, se estiver fazendo sentido para você. Então, vai lá. E também dá um like. Se tiver no Instagram, é um coraçãozinho, no Facebook ou no YouTube é a mãozinha. Bom, agora eu queria começar falando sobre as armadilhas, que são esses comportamentos que mantêm você onde você está, mesmo estando desconfortável, né? A primeira armadilha é uma tendência, né? Porque a gente costuma achar às vezes que é só a gente, mas não é. Uma tendência do comportamento humano é adiar, protelar as coisas. E essa tendência, ela faz com que você, muitas vezes, numa urgência, como se você tivesse que, às vezes, viver num piloto automático da urgência. E na urgência, a gente não toma as melhores decisões. Então, deixa eu dar um exemplo para ficar mais prático. Você está lá com a sua vida financeira, eventualmente você entra no cheque especial e usa o cartão de crédito para complementar ali, para fechar as contas do mês, e você sente que está apertado, mas vai levando, né? Vai levando, e aí começa a entrar um pouco mais no cheque especial, no cartão de crédito, começa a ficar mais apertado, e você vai levando, até que um belo dia acontece um imprevisto qualquer, e você entra mais ainda no cheque especial. E aí o que acontece? Você fala, nossa, eu não estou dando conta, vai lá, senta com o gerente, e ele te propõe uma solução que aparentemente é uma solução mais inteligente, né? Que é você pegar uns juros mais baratos, através, por exemplo, do empréstimo consignado, para poder encerrar, né, aquela dívida ali com o seu cheque especial e com o cartão de crédito. É mais inteligente? Sim, é muito mais inteligente. Os juros é mais barato. Mas isso não foi feito através de uma estratégia. Você fez isso no momento em que você percebeu que já não dava conta mais. Então, no momento em que você foi adiando a questão de parar para poder realmente olhar o porquê, a razão de você estar tendo que usar, né, entrar no cheque especial, entrar no cartão de crédito. Qual que é essa razão? O que levou a esse problema? Normalmente a gente não vê, a mulher é muito cheia de papéis, né? Além de ser responsável pelo lar, ela é mãe, ela é a dona de casa, ela é a filha que cuida dos pais, né? Então, a mulher, naturalmente, ela é sobrecarregada, ela tem muitos papéis. Eu entendo, eu sou mulher, eu tenho 50 anos, faço 51 anos, 51 mês que vem, e eu também sou super sobrecarregada, eu sei o que é isso. Mas, e as finanças, somado a isso, ainda tem a história da gente não ter aprendido educação financeira como algo de base, né? Desde pequenininho ali, como um pilar fundamental. Então, a gente vai vivendo e tá dando para fazer as coisas, você vai fazendo. Só que qual que é o problema? Você adia parar para olhar a causa do problema, para entender por que esse processo foi iniciado. Isso é algo que é natural, não é só com as finanças, isso é algo para tudo, né, gente? Para você pensar e faz uma reflexão sobre quantas coisas você adiou até o último momento, deixou para fazer no último momento e provavelmente, às vezes, até perdeu um desconto, perdeu uma boa oportunidade. Vou dar outro exemplo, o IPTU. Às vezes o IPTU chega, não, eu tenho 3 meses ali para pagar. Você naquela correria, você nem presta atenção que você poderia usufruir de um desconto, por exemplo, de 20%. Aí você paga parcelado mesmo naquela correria pelo hábito de parcelar. Ou às vezes até problemas de saúde mesmo, né? Você vai adiando, só quando vira um problema real é que você vai cuidar. E aí já tem que ser na correria, muitas vezes de uma forma não tão produtiva e eficiente. E quando a gente vai para as finanças, qual que é o problema disso? É você perpetuar um problema crônico, né? Que é o problema do endividamento. E, na verdade, ele é um problema que não fica parado, ele só vai aumentando. Porque quando a gente está falando de juros, os juros, ao longo do tempo, ele forma uma bola de neve. E essa é a verdadeira razão, né? De você, muitas vezes, não sei se é o seu caso,
está com mais de um empréstimo consignado, porque você pega aquela parcela pequenininha, coloca em 90 vezes, empurra para o futuro e está tudo certo. Foi o que você achou, está tudo certo também. Muitas vezes você entendeu que aquilo era a melhor solução, mas não é. Então, qual que é a estratégia? Nós estamos falando de finanças, né? Eu acho que isso é uma estratégia que cabe para tudo na vida. Por isso que é muito importante a gente ter gestão de tempo, assim, colocar também como uma outra prioridade o olhar para o nosso tempo e nos colocar em primeiro lugar, nos colocar como prioridade, né? Porque a mulher não faz isso. Existe uma tendência muito grande da mulher não fazer isso. É todo mundo em primeiro lugar, menos ela. Por isso que tem tanta gente, tantas mulheres adoecidas, né? Com depressão, com ansiedade, e tudo começa por ela mesma, por nós mesmos, né? É uma postura. E quando a gente vai para as nossas finanças, é uma maldade que você está fazendo com a sua vida e com o seu tempo, porque você está na maturidade já, né? E você sabe que se tem uma coisa que a maturidade traz é a certeza da finitude do tempo, né? Então, agora é um bom momento que nós estamos aí chegando ao final do ano, encerrando mais um ciclo para você parar tudo e olhar como começou esse processo de aperto, como começou esse processo de endividamento, olhar para isso. Esse é um convite. É uma técnica que eu costumo dizer que é autoterapia, né? É a melhor técnica que existe, que é a autorreflexão, tudo bem? Uma segunda armadilha comportamental, que também é muito comum, né, é procurar a solução menos árdua, o caminho mais fácil. Gente, isso é da natureza humana, não é só a mulher, mas aqui eu falo para as mulheres, né? Então, e também não é só em relação às finanças, em relação à vida de modo geral. Então, a gente tem a tendência a buscar o caminho mais fácil, né? Menos árduo. E porque dá menos trabalho, né? A verdade é essa. Então, essa armadilha de buscar o caminho mais fácil, eu vou dar um exemplo prático para você entender. É a questão do cartão de crédito, né? O cartão de crédito, e o sistema financeiro sabe disso, né? Ele sabe exatamente que a gente tem essa tendência de buscar o caminho menos árduo. Então, você está lá, está devendo, igual agora, por exemplo, essa semana é uma semana que você tem que estrategicamente estar bastante conectado com aquilo que é mais importante para você, porque é a semana da Black Friday. A Black Friday seria uma semana incrível, né? Ela é uma semana incrível quando planejada. Toda compra ela é muito inteligente quando planejada. Você pode conseguir até 70% de desconto. Mas será que esse é o momento? Será que não é o momento de você, dependendo de em qual a sua situação, de parar e falar, não, eu vou deixar passar, né? Porque agora a minha prioridade é organizar minha vida financeira. Ou, sim, se você vai chegar lá no próximo ao Natal e de qualquer forma você vai dar presentes, então planeje, dá uma parada, anota o que você precisa e desfruta de uma compra planejada na Black Friday e aproveita os descontos. Mas só voltando nessa coisa do caminho mais fácil, né? A questão do cartão de crédito é isso, né? Muitas vezes você está apertado, está enrolado, mas vai o cartão de crédito, né? Você passa no cartão de crédito e depois você busca ali uma solução e vai resolver isso depois, né? Então, mesmo você sabendo que você está enrolado, mas é o caminho mais fácil. Às vezes, é muito interessante isso. É uma atitude diferente que você vai colocar ali, que vai trazer muito mais tranquilidade, mas como aquela que você faz é a conhecida, quer dizer, aquele lugar que você está é o lugar que você já domina, mesmo ele não sendo confortável, então você permanece nele. Então é natural isso. Qual que é a grande sacada? É você compreender que isso faz parte e regular. É por isso que a terceira armadilha, né, que é fugir da responsabilidade, a gente às vezes tende a fugir da responsabilidade, de encarar muitas vezes, não encarar a realidade. Então, deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil. Quando a gente fala de dinheiro e de futuro, principalmente de futuro, e aí a gente tem duas coisas importantes, que é não só a responsabilidade, mas também é uma tendência da gente não querer pensar no futuro. Isso é uma tendência natural de planejar o futuro. E o futuro, ele é futuro, quer dizer, quando você fala de aposentadoria, por exemplo, se você estava lá com 30 anos, eu falava de 60,
Você fala, nó, é muito tempo, e aí você vai adiante. Se você é um profissional liberal, por exemplo, muitas vezes você nem faz um planejamento adequado e vai seguindo a vida. E aí, quando bate na porta dos 45, o futuro chegou, né, gente? O futuro já está aí, 50 anos a ficha cai. Com 50 anos a ficha cai, você fala, não, o futuro já chegou. Mas aí, com 50 anos, você vai ter, se era um planejamento seu, parar ou desfrutar de menos atividade profissional aos 65, você vai ter 15 anos. Se você faz isso aos 30 anos, você vai ter 30 anos para planejar. Então, ou 35 anos, se for 65. Então, qual que é o problema da gente não querer encarar a realidade? É que a realidade, o tempo passa muito rápido. E muitas vezes aquela realidade, quando ela chega de verdade, né, quando ela se apresenta, ela te pega de uma forma muito desprevenida. É por isso que muitas vezes sair de uma situação exige, como um endividamento, por exemplo, como a vida sempre apertada, esse piloto automático, muitas vezes você está lá 15, 20, 30 anos convivendo com aquilo, exige uma força muito grande no começo, uma parada mesmo, né, de comportamento. Por isso que não adianta eu ficar dando aqui várias dicas só, né, estratégias práticas, se a gente não trabalhar no nível de consciência, no sentido de você parar para prestar atenção nos comportamentos que estão te mantendo nesse lugar. Então, isso é muito importante, né? Nós estamos preparando a Terra. E uma das coisas que existe uma tendência é a gente, é óbvia, né? Ela é óbvia, mas ao mesmo tempo a gente não, vamos dizer assim, não exatamente porque é óbvia que a gente ignora, né? Que para viver a gente precisa de dinheiro. É óbvio demais isso, né? E a gente às vezes esquece que para viver precisa de dinheiro. E essa história do precisar de dinheiro e daquele dinheiro que é associado à sua capacidade física de gerar renda. Vamos falar, por exemplo, de você que às vezes você é empreendedora. Se você é servidora pública, é diferente, porque você tem a garantia da sua renda. Mas até mesmo quem é um CLT tem um nível de vulnerabilidade maior. E quem é empreendedor, maior ainda. Como que vai ser o seu envelhecimento? Né? Você pode garantir que você vai ter saúde a vida toda? Até quando você vai ter saúde, bem-estar, energia para fazer o que você faz? Então, se você adia essa história de entrar e cuidar do seu dinheiro e cuidar das suas finanças com cuidado, com carinho, com o mesmo cuidado e carinho como você cuida de todo mundo, porque a mulher é assim, né? Importante parar para pensar sobre isso. Gente, eu vou responder as perguntas no final. Eu acabei esquecendo de falar isso. Então, no final, a gente vai responder todas as perguntas. Pode ir colocando aí no chat. E uma outra tendência, que é uma armadilha, nossa, e aí é uma tendência gigante, assim, né? Que a gente tem que fazer um trabalho de uma vida para poder nos educar, que é a tendência de pré-ocupar, né? Ocupar com antecedência. E a mulher, eu sinto que às vezes algumas pessoas, algumas mulheres acreditam, principalmente dessa geração da maturidade, acreditam que, vamos falar dos filhos, que se não preocupar, não estará sendo uma boa mãe. Reflitam sobre isso. E aí é muito complexo, porque esse comportamento a gente leva ele para tudo na nossa vida. E aí a preocupação, ela de fato, ela preocupa a sua vida, a sua energia, o seu tempo e não te tira do lugar, né? Porque você se ocupa antecipadamente, muitas vezes nós não fomos educados a educar o pensar, né? A entender a força que o pensamento exerce sobre a nossa palavra e a força que a nossa palavra exerce nas nossas ações, porque a gente começa a materializar aqui, depois a gente expressa e concretiza no mundo. Então, quando você entra num estado de preocupação, e essa é uma super armadilha, ela não te tira do lugar. Então, se a gente traz isso para as finanças, muitas vezes você está ali, preocupada, né, gastando uma cota gigante de energia, porque realmente você precisa de parar para cuidar disso, mas você não para cuidar, você só fica preocupado.
E aquilo ali vai gerando um processo de adoecimento, de ansiedade, de angústia, de tristeza, muitas pessoas usando vários tipos de medicamento, né? Já tem pesquisas gigantes aí sobre isso, sobre como esse estado, né, mental aqui influencia para criar, para desenvolver, para perpetuar doenças físicas, né? Então, a preocupação, no caso das finanças, ela não ajuda. Então, é você prestar atenção o quanto isso está favorecendo ou não para te tirar do lugar. Muitas vezes chega a ser paralisante, porque você fica tão preocupado e tão angustiado que você não consegue dar um passo a mais, né? Bom, vamos falar sobre a quinta armadilha, que é a força de vontade para juntar dinheiro. Isso também é uma armadilha muito grande, é uma tendência não é da mulher, né? Assim, geral, de todos os seres humanos, né? Porque a gente tem uma tendência de resolver o que está na frente, né? Do que está urgente. Vamos imaginar, você tem lá uma poupança que você está fazendo para o seu envelhecimento daqui a 15 anos, por exemplo, né? Todo mês você tem que separar X ali. E aí você tem uma viagem que é daqui a 6 meses com as amigas. O que você faz? Você vai lá e tira. Né? Quantas pessoas não fazem uma previdência privada, vai lá, resgata a previdência para poder trocar de carro. Então, não deveria ter feito a previdência, né? Só para começar, deveria ter feito um fundo de renda fixa, por exemplo, mas tudo bem. Mas o fato é que essa tendência da gente não ter a força de vontade de juntar dinheiro para o futuro, de pensar no futuro, né? E quando eu trago isso para quem está com um problema de não conseguir fazer o dinheiro sobrar, que é algo que é o passo inicial para que você possa quitar as dívidas que estão lá, porque dívidas é sintoma de um problema maior, né? Para que você possa começar a usufruir desse período, gente. Nossa, você tem mais de 45 anos, você tem mais de 20 anos de trabalho, né? Então, é viver essa fase realizando muitas coisas, quem sabe começando uma nova carreira, quer dizer, tem muitas coisas que você pode fazer na vida ainda, né? Desfrutar da vida com tudo que ela tem para oferecer. Para que isso aconteça, né, para que você possa desfrutar e fazer o dinheiro sobrar, essa força de vontade, principalmente se hoje você está de fato enrolado, se já virou um problema, ela é muito necessária. E eu vejo que muita gente fala que a força de vontade é algo negativo. Não, vontade é uma potência da alma. A vontade é como combustível, né? É o combustível que faz você chegar onde você deseja estar, né? Então, ela é uma potência inerente a todos os seres humanos, faz parte do espírito, né? Então, é muito mais... muitas vezes a gente fica machucado ao longo da vida porque a gente vai fazendo algumas escolhas equivocadas em todas as instâncias, principalmente na área financeira, e isso vai trazendo uma estima, vai afetando a sua estima, né? A forma como você se vê, como você se aceita, a sua confiança também. Eu quero dizer que eu já passei por isso, né? Eu, com 30 anos, eu estava com minha vida, uma parte boa da minha vida financeira resolvida. Com 35, eu estava quebrada, assim, porque eu não aprendi educação financeira, eu aprendi que eu tinha que ganhar e gastar tudo. E eu gastava tudo, né? Então, no momento em que foi necessário eu estar com as minhas finanças organizadas, porque empreender exige isso, eu me perdi, né? E eu que sempre fui uma pessoa que realizei muito, assim, aquilo para mim era muito difícil, muito difícil. E a autoestima, ela fica muito afetada, definitivamente, a nossa capacidade, o nosso olhar para o mundo, olhar para a gente. E aí a gente traz isso e ficamos num comportamento reativo. E aí eu queria falar sobre um outro comportamento muito importante, uma armadilha que é viver reagindo à vida, né? Olha, mulher, né? Se você não está fazendo isso, você está reagindo à vida. O que seria reagir à vida? A vida vai trazendo as coisas e você vai seguindo, sem se posicionar, com um papel coadjuvante, não sendo o ator principal, não subindo no palco, assumindo aquele papel principal.
Quando a gente fala de dinheiro, como é que você faz isso? Falando para o seu dinheiro para onde que ele tem que ir, e não depois que ele foi, você fala, a fatura do meu cartão de crédito veio alta. Você nem sabia que ela viria alta. Esse mês eu tive muitos imprevistos e precisei de usar o cheque especial, porque você não tinha uma reserva. Então, e imprevistos é parte da vida, faz parte da vida, né? Eles não vão acabar nunca, né? Eles fazem parte da jornada. Então, quando você assume o papel principal, essas coisas já não são mais surpresa, né? Elas fazem parte ali, fazem parte, inclusive, de um planejamento, né? Os imprevistos. E aí você começa a falar para o dinheiro para onde ele tem que ir. Coloca meta de gastos, né? Você determina, você diz não, mais não para outras coisas e mais sim para... Porque quando a gente começa a falar muito sim, né? Para os outros, a gente está falando muito não para a gente. É sempre uma via de duas mãos, né? Então, para você implementar qualquer tipo de mudança, é importante você assumir um papel, que é o papel principal, é de ator principal. Assumir esse papel e saber que você dá conta. Porque só o fato de você ser mulher significa muito, muito. Muito mesmo, porque a mulher ela é capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, fazer tudo com muito amor, né? Com uma pitada de muito carinho, de muita compreensão ali, de muito acolhimento. Nós estamos entrando numa era em que as mulheres vão ser muito mais valorizadas, porque nunca se teve tanta depressão, né, gente? Ansiedade. Não é à toa que agora você pode fazer um processo terapêutico, né, com psicólogos, aí os planos de saúde, eles cobrem indiscriminadamente quantas vezes forem necessárias, assim como consultas. Por quê? Porque as pessoas estão muito adoecidas por falta dessa energia que nutre, que é a energia da mulher, né? Que é uma energia tão forte e tão poderosa. Então, não faz sentido você não saber cuidar daquilo que é o fruto do seu trabalho. Isso é simplesmente assumir um papel ali que você dá conta, independente de como que você está agora, né? Isso é algo que tem que estar bem claro para você recuperar o seu poder. Isso é que é o empoderamento, né? Voltar a sonhar, porque quando a gente começa a entrar muito, viver no piloto automático do problema, você para de sonhar, né? Você perde a capacidade até de fazer planos para o futuro, de imaginar. Muitas vezes pode passar até pela sua cabeça que você está velha demais para fazer determinadas mudanças. Isso é um absurdo. Não existe prazo de validade, né? A gente entra numa espiral que muitas vezes vai perdendo a confiança. Então, se você é responsável por fazer chegar o dinheiro na sua vida, se você materializa o dinheiro, que eu costumo dizer que quando a gente tem uma renda, você faz o dinheiro chegar, você materializa dinheiro, você troca força de trabalho, capacidade por dinheiro. Então, se você é capaz de fazer isso, você é totalmente capaz, né, de dar o destino correto e sair, às vezes, de uma situação em que você não consegue fazer o dinheiro sobrar, né? Não consegue. Então, o primeiro passo, então, é prestar atenção nessas armadilhas, nesses comportamentos que funcionam como armadilhas, que te aprisionam numa espiral de comportamento, é como se você ficasse ali no mesmo lugar, e te impedem de mudar a forma como você olha para o seu dinheiro. Esse é o primeiro passo. Assim, eu dou conta, eu consigo fazer, eu vou assumir o papel principal, a coisa vai acontecer. Vai acontecer. Não interessa como eu estou. Se eu estou devendo muito, se eu estou devendo pouco, se eu estou no vermelho, se não sobra, se eu acho que a minha renda não é suficiente. Esse é o primeiro trabalho que tem que fazer aqui para que a gente possa, então, entrar com ferramentas, né? Porque dinheiro tem dois pilares, é o pilar comportamental e o pilar estrutural. Estrutural é o dinheiro, é o fluxo do dinheiro que entra e sai. Esse, de fato, é gestão, né? Só que se fosse só isso, nenhum economista, contador, matemático, administrador teria problemas financeiros, né, gente? Nenhuma mulher teria problema financeiro com essa formação. E isso não é verdade. Às vezes um psicólogo ele tem mais capacidade de lidar com dinheiro do que um economista, porque não é que o problema de dinheiro não se resolve com dinheiro, e sim com comportamento. Então, o pilar do comportamento, que é como você
por que você faz o que faz, né? Quais são os seus conjuntos aí de pensamentos sobre dinheiro e riqueza, quais são as suas crenças, quais são os sabotadores, o que você tem tirado da sua vida que deveria estar e o que você tem colocado na sua vida que já deveria ter saído. É isso aí que faz a diferença. Então, para finalizar, eu quero abrir... Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas, se tem algumas perguntas aqui. Deixa eu dar uma olhada no YouTube. Se tem perguntas. Espera aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, então, não tem perguntas. Queria agradecer, então, e lembrar da Jornada Financeira 45+. Eu vou deixar o link aqui na descrição, no caso do YouTube, do Facebook, e do Instagram vai estar lá na bio. Se inscreve, porque você vai ter um material gratuito, vai ser daqui a 2 semanas, vai ser incrível. Lá a gente vai trabalhar as ferramentas para fazer o dinheiro sobrar, para você quitar suas dívidas, sair do vermelho e realizar sonhos. E nessa semana e na semana que vem nós vamos ter 10 lives. Essas lives, qual vai ser o objetivo dela? Abrir, preparar o terreno para que na hora que essas ferramentas vierem, o seu conjunto de pensamentos, a sua mente, né, o seu nível de consciência esteja mais preparado aí, e para que você também já possa fazer várias mudanças. E eu queria fechar te dando uma dica, né? Uma ferramenta aí que é a autoterapia, a escrita criativa, né? Você usar o ato de escrever. Comece a escrever, colocar no papel, né? Fazer aquelas perguntas, né? Quando que começou o endividamento? Quando começou a minha gestão financeira equivocada? Quando que eu comecei a me enrolar? Como que meus pais falavam de dinheiro? Começa a pensar sobre isso. Qual que é a referência que você tem, assim? Eles falavam de dinheiro com você? Qual foi o primeiro contato, assim, com o dinheiro? Como foi isso quando você começou a trabalhar? Você sabia o que fazer com dinheiro ou não? O seu pensamento era, a gente trabalha, recebe e gasta. Se esse é o que você sabe até hoje sobre dinheiro, é a forma como você lidou, tá tudo certo, gente. Isso, assim, é mais comum, mas não é normal. Né? É comum, mas não é normal. Não é a melhor forma da gente lidar. E a forma como a gente lida com as finanças, nós que somos mulheres, né? Os nossos filhos também lidam. A gente, por ressonância, por exemplo, porque eles aprendem e repetem, vão fazer o mesmo. Então, é um convite para a gente mudar isso. Né? Em algum momento isso precisa de mudar, até porque provavelmente os seus pais também aprenderam da forma que eles passaram para você. Então, começa a colocar no papel, escrever sobre isso, para que esse processo, essas reflexões comecem a trazer à tona todo esse mergulho, né? É um mergulho de dentro para fora, na forma como você lida com o dinheiro. Se você tiver alguém que você acha que vale a pena esse conteúdo, compartilha, né? Usa a generosidade aí para o universo retribuir com abundância. Se inscreve, né, no nosso canal, que todo dia vai ter conteúdo. Se quiser deixar um comentário, vai ser incrível poder saber a sua opinião. Um grande beijo